Bom dia, família. Me chamo Célio Clarindo, mais um adicto em recuperação, limpo só por hoje. O mais importante é o dia de hoje, que eu acordei sóbrio, né, com vontade de viver, de levar a mensagem, tá? Eu tive alguns estudos até poder fazer esse vídeo, no intervalo do último até esse. Minhas fontes de pesquisa são André Nunes, psicólogo, Amélia Prado, o livro da Melody Beach sobre codependência nunca mais e minhas próprias experiências ao longo desses 10 anos, né? Desde quando eu me tornei terapeuta, tá? A minha missão é levar a mensagem. Só que no decorrer dessa minha jornada de recuperação, onde leva a mensagem para a que ainda sofre, ela preenche o vazio deixado pela droga. O que eu falo para os meus pacientes, para os companheiros de adicção, tá? E para as famílias. Quando eu substituo o uso pelo Deus da compreensão e pelo um propósito de vida, que ele vai muito mais além do que um emprego, do que uma meta, né? Do que o luxo, tá? As coisas externas, onde eu projeto a minha felicidade nas coisas externas, as coisas materiais ou relacionamentos, tá? É uma recuperação que ela tem prazo de validade. Agora, quando eu faço essa viagem para dentro de mim e consigo tratar as questões que envolvem a adicção e não somente o uso de droga, como já expliquei em outros vídeos, trato ressentimentos, minha vitimização, chantagem emocional, tá? A minha terceirização de culpa, tá? Essa tendência a culpar o mundo, as pessoas, tudo ao meu redor por aquilo onde eu não assumo minha responsabilidade. Então, no meu processo de tratamento, tá, eu tive que lidar com esses aspectos, porque até então, eu, na minha inconsciência, eu pensei que era só a questão de parar de beber. Como já falei nos outros vídeos, tá, a nossa adicção ela vai muito mais além do que só a medicação, do que só a abstinência, só a desintoxicação. Ela tem a ver com o autoconhecimento e tratar essas feridas emocionais. Hoje eu vim tratar da questão da codependência, que é um campo que o profissional ele tem que pisar, é um campo minado, tem que pisar com calma, porque até então a família, tá, que ela na sua inconsciência ela não admite que precisa de ajuda, ela na sua inconsciência ela diz que o problema é do seu ente querido, né? Que ela já está fazendo a parte dela em internar, já está fazendo a parte dela em mandar os agradinhos e não é bem por aí, tá? Existe os grupos de autoajuda direcionados à família, como Nalanon, Alanon, tá? Que tratam, tá, o processo de conscientização da participação da família, mas conscientizando da necessidade de não ser complacente com a doença do ente querido, e sim da importância, tá, de colocar limites, tá, dizer o não, tá, que é tema da minha próxima palestra, onde eu trabalho, tá, no dia 19, se eu não me engano. Então, a importância do não no processo de recuperação, tá, onde por muitas vezes essa palavra simples, mas complexa, tá? Ela não é dita porque por trás do ente querido que tem essa dificuldade há também questões, tá, não tratadas em sua vida. Tá? Por muitas vezes eu quero evitar o confronto, tá? Eu estou preso ao sentimento de culpa, tá? Eu não quero fazer, tá, o paciente sofrer dentro do processo. Eu quero dizer para ele o que ele quer ouvir, porque já está sendo muito temeroso ele participar, ele tá lá dentro,
ele já está passando por um processo muito difícil. E a família tem que entender o seguinte, é um processo necessário. Né? A dependência emocional, que é a codependência, é a dependência do ente querido em viver assumindo as responsabilidades dele, em viver a vida dele. No começo é a questão do amor, do cuidado que um pai ou uma mãe tem, mas em um certo momento adoecemos também junto com ele. E de uma forma inconsciente, aquilo que era amor, ela se torna facilitação, ela se torna necessidade de controle. E lá atrás, na própria vida do pai, da mãe, da esposa, do marido, existe questões também, tá, não tratadas durante a sua vida, na construção da sua personalidade. Geralmente um pai, um marido ou uma esposa que vive a responsabilidade que é para ser do adicto e acaba facilitando a vida dele, tem essa dificuldade do não. Há questões lá atrás na sua infância onde não houve atenção, onde essa pessoa teve que cuidar da família, ela teve numa família disfuncional, tá? Numa família tóxica, onde por complexo de rejeição acabou assumindo esse papel em algum momento da sua vida lá atrás. Né? E aquilo vem se projetando até ter a questão do filho, ou no caso da esposa se casar, ou no caso do marido, né, se casar, e aí tá, aquilo não tratado, a pessoa acaba, né, querendo ser o que Carl Jung fala, né, dos arquétipos do cuidador, né, que só que nesse processo do cuidador, tá, eu acabo, né, facilitando e prejudicando o processo, tá, de adicção ativa e o processo de tratamento e até de recuperação lá fora, querendo cuidar dele. Ó, eu vou ser sincero para vocês, tá, com muita humildade, em dizer que um adicto, tá, talvez ele saiba muito mais, tá, dessa questão da facilitação do que um próprio profissional que não tenha a doença dentro de si, né? Porque muito do meu processo de eu estar há 13 anos limpo, ela não tem a ver só com minha força de vontade, ela tem a ver com a posição da minha família e o colocar limites com relação à minha vontade egocêntrica. Porque o processo de tratamento, áreas, como já falei, que a neurociência ela acabou abrindo esse leque de consciência, tá? Ela fala que processos de tomada de decisão no meu cérebro, do córtex pré-frontal, elas são prejudicadas. Essa tomada de decisão, há a neuroadaptação química no cérebro, onde a tomada de decisão ela é bloqueada, né? O meu senso crítico, senso lógico, e aí assume a questão dos impulsos, tá? Dos desejos, né? E quando eu saio do tratamento, essa tomada de decisão ela ainda não voltou plenamente. Não é porque eu passei 3, tem família que tira aos 3 meses, né? Tá? Porque acredita no discurso do adicto, tá? De promessas. Ó, naquele momento acolá, eu como adicto, eu fiz muito isso no meu processo há 3 anos atrás. Fiz altas promessas, até por causa que eu já contei do egocentrismo, o tal do intelecto que acabou virando um obstáculo, um muro, tá, entre o processo de aceitar a minha realidade, tá, egocêntrico, porque eu sou formado pela Escola Técnica Federal, eu achava que já poderia fazer o processo lá fora, tá, e passar por cima e bular o processo como um todo. Não é? Então, eu tive a posição de uma irmã bem firme, a posição de uma equipe multidisciplinar que conscientizou a minha família da necessidade de todo o processo, porque nossa doença é biopsicossocial e espiritual, tá? Então foram tratados esses aspectos, mas a questão do não, tá? Quando eu vi com um discurso manipulador, tá? De vitimização e de chantagem emocional. Então a família tem que estar
ciente do que o seu filho, o seu ente querido, o seu esposo, sua esposa, o seu pai, né? Ele era uma pessoa boa em determinada época, mas a adicção, o alcoolismo, a farmacodependência, tá? A drogadição ou qualquer outro tipo de vício, tá? Que me torna obsessivo e compulsivo e que tire, tá, das minhas responsabilidades com relação à vida em si. Pode ser compras, né? Pode ser a questão dos jogos online, a questão do sexo promíscuo, como eu falei. A adicção ela não é só o uso de droga, tá? Ela me deixa uma pessoa desonesta, né? Então, esses defeitos de caráter, tá? Que às vezes alguns com a mente fechada dizem, a minha família, ela confundiu sem conhecer a doença, isso é dele, esse cara desonesto, esse cara prepotente, mas eu era uma pessoa boa lá atrás, né? Mas no processo de adicção ativa e de tratamento eu ainda estou com esses defeitos de caráter bem, né, bem presentes na minha personalidade. Até porque é impossível, tá, eu estar numa adicção ativa e não ter que mentir, esconder minha adicção, manipular, encontrar meios e maneiras de conseguir até dinheiro quando a pessoa já perde o seu emprego, tá? De usar. E eu escondo o uso, né? Porque vem a vergonha, vem a culpa, mas o vício do uso moderado até o abuso e até se tornar dependência, a obsessão ela se instala e a minha vontade fica de lado do senso crítico. Então, naquele momento acolá, tá? A família tem que entender que esse estado de consciência, ele, para voltar, e aí Ronaldo Laranjeiras, eu estudando, tá? Ele fala que ele criou um padrão, não concordo muito não, porque depende de cada caso, tá? Em comorbidades associadas ou que houve prejuízo, eu não acredito que só com 2 anos vai voltar, mas ele estabeleceu lá um padrão de até 2 anos o meu nível de consciência, tá, do processo da consciência que eu tenho em relação às coisas que eu quero na minha vida, a projetos, né? O que eu não devo fazer, o que eu devo fazer, mas até lá a literatura ela me diz que eu preciso estar inserido nos grupos de apoio, que são os fatores de proteção, onde essa consciência ela vai aumentando, porque se eu estou me relacionando com pessoas que falam de recuperação, tá? Eu estou me apadrinhando, eu estou escrevendo o meu passo 10, que é a questão do meu diário, tudo isso nós aprendemos, eu aprendi no meu processo de tratamento, tá? A importância dos grupos de autoajuda, elas foram importantes para até lá, aos 2 anos, eu alcançar um nível de consciência. E até lá, esse nível de consciência não me garante que eu vá ficar limpo ou sobra, não vai recair. Porque depende também da questão espiritual, da minha relação e da forma como eu compreendo e imagino na minha mente o meu Deus da compreensão, que no meu caso é Jesus Cristo. Então, um processo de manutenção, né? Mas até lá, tá? A importância da família saber e ter paciência, não facilitar a vida do adicto, né? Porque eu vejo muitos discursos bonitos, vem apenas o sentimento de culpa. Então, o que eu aconselho com a minha experiência, tá? É que a família ela vá se tratar nos grupos de autoajuda, tá? Em 1940, essa questão dos grupos, tá? Que caminham paralelamente ao ente querido, foi criado em 1940, junto com um grupo de AA, tá? Onde as esposas daqueles alcoólatras, né? Na época o nome alcoólatra, hoje é alcoolista, elas esperavam eles saírem das reuniões e elas se juntavam para falar das suas dores, dos problemas que haviam com aquele ente querido preso ao alcoolismo. Então, foi notado que as famílias partilhando, as esposas desses alcoolistas, que o grupo foi criado em 1935, em 1940 houve essa percepção dos cônjuges, né, de também criar um grupo paralelo para poderem também se ajudar e não serem complacentes com a doença dos seus entes queridos, né, alcoólatras.
alcoolistas. Então, a família, ela tem que procurar ajuda terapêutica, ela tem que procurar, né, um psicólogo que tenha especialidade na área de codependência. Hoje eu venho buscando esse conhecimento, tá bom? Então, o não, tá? Porque é aquela coisa, a gente fala isso nas reuniões, mas a família continua a dizer o sim. Então, no meu ócio criativo, no meu estado de consciência, e Deus acima de tudo, eu acordei hoje e fiquei pensando, o problema não está, a questão não está aqui só em dizer o que a família deve fazer, ou até mesmo para o paciente, mas o porquê eu não faço. O porquê quando eu saio do tratamento eu continuo ainda facilitando a vida do adicto, tá? Eu continuo ainda, tá, assumindo as responsabilidades dele, imobiliando o apartamento, pagando as dívidas dele de droga, dando um dinheiro dele, né? Porque o adicto quando sai tem dificuldade com essa parte, muitos têm, né? Então a família já pensa que ele já está curado e a cura ele já determinou que não vai mais usar, sem imaginar que a dependência psicológica, a química, ela foi interrompida pela desintoxicação e processo medicamentoso, tá, para controlar essa questão da fissura, mas o que vai perdurar ao longo da nossa vida é a dependência psicológica. Aquilo foi registrado com grande intensidade, o registro do prazer, ele foi registrado no nosso cérebro. Há um registro, né? Augusto Cury fala de um registro automático de memória, onde questões emocionais, como o prazer muito intenso, eles são registrados com mais intensidade. Tá? E aí há uma desregulação no sistema de recompensa, onde foi estimulado ao longo de muito tempo o prazer, e não é de uma hora para outra, tá, que eu vou encontrar prazer nas coisas simples da vida. Porque os grandes estímulos, as festas, os relacionamentos promíscuos, né, o prazer dado pela droga em si, ela acabou, tá, se tornando o centro de tudo na vida da gente, né? Então, naquele momento acolá, a família, né, não coloca limites, não chega a fazer, como eu já vi em casos dos Estados Unidos, tipo um contrato, ó, vou fazer exame para você todo mês, eu vou colocar limites, você não está morando na minha casa, eu vou lhe auxiliar, mas vai ser o dinheiro só necessário para você fazer um curso. A minha irmã, na época, perguntou, qual é o curso que tu vai fazer? Mãe, computação. Eu quero tanto para passagens. A doutora Daniela pegou e me falou, nada disso, eu vou saber onde é o curso, tá? E vou te dar o dinheiro da passagem, o dinheiro da merenda, e ela calculando, ela me dava assim o dinheiro que eu pedia. Ah, eu quero uns R$ 200 para fazer a matrícula. Ela foi lá, fez a matrícula, tá? Tinha questão de ela exigir de eu arrumar a casa, né? E os limites do horário que eu tinha que chegar, né? Porque depois de 10 até 9 horas eu não podia entrar em casa. Então, na época, é claro que gera sentimento. Eu saí com 19 anos de casa, eu fui logo me casar aos 20 e fui viver minha vida. De repente, aos 38 anos, eu ser conduzido como uma criança. Então, de um certo modo, quando a família não diz o não, está dizendo sim para a doença. O momento de dizer não é agora, é tipo um regime. Não posso deixar isso para depois, porque você pode estar contribuindo, porque a nossa doença é progressiva, para que o seu ente querido, ele adoeça, tá? E ele possa vir a óbito, né? Devido às suas facilitações e suas dificuldades, que são questões da sua personalidade não tratadas, porque lá atrás ou você teve que ser o cuidador em algum momento da sua vida, e aí projeta ao longo da vida, e se em algum momento, tá, a pessoa que você tá, ou o marido, ou a esposa, a relação no cônjuge, porque a dependência emocional, ela não é só com filhos, ela tem a ver com cônjuges, né? É um filho também que é codependente de um pai alcoólatra, ou drogadicto, ou uma mãe que tenha problemas com medicação e alcoolismo. Eu já vi, né, diversos casos, mas a questão em si aqui é tratar essa dificuldade de você dizer não, porque você aleja o paciente, você aleja, tá? Eu estou aqui nos atendimentos e vou quebrar até o anonimato, não dizendo o nome dessas pessoas que eu atendo, mas ao longo dos anos há um padrão em comum, o que, né, Célio, eu me sinto inútil,
tá? A minha mãe vive minha vida, tá? Assumindo meu pai, vive minha vida, assumindo minhas responsabilidades, tá? E aquilo aleija e a pessoa nunca vai crescer nem amadurecer enquanto eu estiver facilitando a vida e dizendo um sim, onde esse sim ele está contribuindo para que eu não mude. Então, por isso a questão do grande tema de amor exigente, que é muito inteligente. Não é? Esse amor exigente, ele tem a ver com eu vou amar, não vou te abandonar nunca. Né? Meu filho, meu ente querido, meu esposo, minha esposa, tá? Mas eu não vou ser complacente com a sua doença. Né? Não para a sua doença, e sim para a recuperação. Tá? Busquem os grupos de apoio, busquem se tratar com psicólogos, porque essa dificuldade do não tem muito a ver com questões, como Gabor Maté, que é especialista em feridas emocionais. Então a codependência também tem origens, assim como a dependência química. Né? Então, veja, por quê? Né? Tem algo errado. Porque enquanto eu continuar dizendo esse sim, tá? E ficar com peninha, tá? Acredite, o seu ente querido, ele não vai mudar. Eu lhe garanto. E isso é questão de experiência, tá? Um bom dia abençoado, tá? Vou fazer aqui uma oração da serenidade. Deus, conceda a minha serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona. Aceitar aquilo que eu não posso mudar e coragem para mudar aquilo que eu posso. Esse discernimento, saber a diferença entre as duas, é a sua relação também, assim como a nossa, as famílias com seu poder superior da sua compreensão. Um bom dia abençoado. Muito obrigado.